Fala galera, bem-vindos a mais um podcast e hoje, além de ter ao meu lado o meu grande parceiro, Leonardo Rossati, que está comigo há anos, o nosso head aqui de marketing, ele está nesse podcast muito especial, vocês vão entender por quê, porque ele tem um amigo assim de, sabe, ele entende, ele gosta, é fã também, porque manuseia muito as câmeras. Temos a presença, eu queria salvar de palmas de todo mundo aqui do escritório para o nosso convidado, Bruno Fioravante. Você tem? Fioravante, meu Deus, mano, acertei uma salva de palmas. E eu treinei quantas vezes? O Bruno falou assim, Caio, todo mundo erra o meu sobrenome chique, italiano, maravilhoso. E, Bruno, em primeiro lugar, obrigado, cara. Não, obrigado a você. Obrigado pela presença aqui no podcast, tá batendo um papo super legal com o Bruno. É um cara que faz um trabalho muito bacana. Você entra no Instagram dele, é meio hipnótico, assim, o Instagram dele, né? A qualidade das fotos, das imagens, é um cara... Enfim, que faz um trabalho muito ímpar, assim, e a gente vai navegar muito na história dele. Vou deixar você se apresentar também pra nossa galera. Aqui você tá em casa. Aqui é todo mundo, a gente chama do exército, tudo bem, né? O Bruno é diretor de vídeo, a gente tava conversando, né, principalmente dos trabalhos que ele faz, e você falou uma coisa que me lembrou, cara, a época que ele falou assim, Caio, lembra de TVZ, MTV... Sabe, onde era muito forte a cultura de clipes e hoje migrou muito pra internet, né? Na minha época eu assistia clipe na TV. E hoje a gente assiste clipe no YouTube, principalmente, né? Mas, Brunão, se apresenta um pouco pra galera, cara. Aqui você tá em casa, você falou assim, cara, eu me sinto muito confortável com câmera, microfone aqui. Bom, não, primeiro prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Imagina. E não é isso, então... primeiro você acabou de falar de da câmera. Eu sou muito da câmera, de estar por trás dos bastidores, sempre tanto na parte de vídeo como na parte de foto que seja, eu tô por trás. Então, tá no microfone é diferente. É diferente, né? É outra história. É outra história. Mas é interessante a gente tá aqui, poder contar um pouco da história, da onde que começou tudo. Até o Léo acompanha já há um tempo, já é legal isso. E vou te falar um pouquinho... Até curiosidade, qual foi a primeira vez que você segurou uma câmera? Porque você... Enfim, você tá falando de todos os... É clipe que fala, me corrige, tá? Sim. É clipe que a gente fala, né? De vídeo, né? Você fez do Luan, Jota Quest, quem mais? Você tem uma Vanessa da Mata, Felipe você faz Araújo. um Felipe Araújo, você tem muito sertanejo, você tem um pop, a gente acabou de fazer uns pagodes com o Mumuzinho, a gente fez Sorriso Maroto também agora esses dias. Ou seja... Aí você tem bastante coisa diferente. Todo mundo. A galera que todo mundo acompanha, que todo mundo vê, ou seja, o cara é fera. Sim. Agora eu vou pegar no começo, assim, qual foi a primeira vez que você tocou numa câmera e você falou, puta, é aqui que é o meu barato, cara? Onde foi o seu uau? Não sei se foi alguma coisa já, ou quando você viu, você tava dentro do segmento. Eu tenho curiosidade por você, essas histórias das pessoas que performam muito no segmento, se foi uma coisa meio por osmose, ou se foi uma coisa que às vezes você admirava alguém, ou você começou a trabalhar num segmento, ou você sempre falou, você olhava, às vezes a gente brincou, né, dos clipes da MTV, você falava assim, cara, um dia eu quero fazer isso. Como é que foi o teu lance, assim, com a câmera, cara? Olha, pegando até essa deixa sua, foi bem isso, na verdade. Antes, claro, da MTV estrear no Brasil, eu já gostava de câmera, eu já tinha aquelas VHS, aquelas coisas lá, gostava muito disso, gostava muito de cinema, e tinha umas câmeras antigas de filme que meu pai me comprava toda vez filme, e eu tirava na escola mesmo fotos, não era de vídeo ainda, era foto porque era o que tinha, não tinha como levar a câmera de vídeo. Então eu fiz muita foto na escola, em viagens de família, eu organizava aquelas fotos e guardava aquilo. Passando um tempo... começou essa história do vídeo. De eu começar a gravar uma coisa ou outra ali, mas isso, vou te falar que na adolescência não tinha muito o que eu fazer com aqueles vídeos. Aquela de VHS que olhava assim, é a raiz, né? Era o gosto de ter aquilo, mas não tinha muito o que fazer. Anos depois, vamos pensar aqui, no início da faculdade eu fiz um intercâmbio. Que eu tinha uma câmera já, mini DV já, que era uma câmera, já era legal. Só que eu não tinha noção de edição, eu não tinha no meu meio social, meu pai era médico, minha mãe professora, e o meu meio social não tinha ninguém, meus amigos, e namorando em Brasília. Boa parte era de pessoas do meio de concursado público. Brasília, né, cara? Brasília, principalmente. Meu pai mesmo tinha muitos amigos nessa área. Você não tinha gente da área artística. Toquei em banda durante um tempo, que acabei conhecendo algumas pessoas. Você tocava o quê? Toquei bateria. Aqui também, ó. Então tem a Você tocava bateria, não? Sim, sim. Aí, Mentira ó, que você legal. tocava bateria. Você tá puxando o saco do Bruno, né? Os criativos são da Você bateria. tá puxando o saco do Bruno que você quer alguma coisa, você quer alguma toca, alguma ajuda. Fazer um clipe meu, né? Por enquanto. Mas é interessante isso, porque você sendo de lá, eu não conhecia. Brasília é uma cidade que tem muita parte de cultura musical,
Mas eu não, ainda mesmo assim, durante a fase da banda e tudo mais, eu não tinha ninguém de vídeo. Não conhecia ninguém de vídeo, não conhecia ninguém de foto. A galera tocava, mas não tinha ninguém que trabalhava. Ninguém fazia, vou fazer uma filmagem aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. E eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Isso foi ficar só 6 meses, aqueles intercâmbios que você trabalha. Isso era que ano, assim? Isso era 2002. 2002. 2002. Tem bastante tempo. Lá atrás. E tá eu levei experiente, Brunão. Você tá conservado, hein, cara? Não vou nem falar a idade, não. Agora, deixa eu me perguntar, agora eu fiquei curioso. Você tá com quantos anos, Brunão? 39. Tá bem, cara, hein? Tá. O cara tá bem. Valeu, Então, tá bem. Então a história vai lá de trás, é por isso. Então você pensa, em 2002, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, fui fazer intercâmbio. Você trabalhava naquelas lanchonetes, aquelas coisas. Uhum. Não era um intercâmbio de estudo, era aquele de trabalho. Tá. Por experiência de vida. Tá. E o dinheiro que eu juntei, todos meus amigos, eles pegaram e gastaram todo o dinheiro deles. No Durante o Outlet. período lá. Na Outlet. Em qualquer coisa. Todos que fizeram intercâmbio comigo gastaram, menos um, eu e outro. A gente viu uma propaganda na televisão, a gente morava todo mundo num quarto daqueles motéis. Uhum. Eram 4 pessoas num quarto de motel morando ali. E passou um comercial mostrando uma passagem para Londres, Uhum. que era muito barata. Aí a gente focou naquilo, pro final do intercâmbio juntar aquele dinheiro e passar um mês fazendo mochilão. Legal. E a gente guardou aquele dinheiro. E eu voltei dessa viagem. Gravei muita mini DV. Eu voltei com 8 mini DVs gravadas, que eram de 60 minutos. Mini DV era aquela uma fitinha. fitinha. Era umas aquelas fitinhas pequenininhas, né, cara? aquelas- Que você colocava dentro da fitona grande pra ver no É videocassete. exatamente isso. Lembrei. Cara, isso é muito Muita antigo. gente às vezes acha a fitinha, mas não acha mais o Não adaptador. Não tem mais já era. adaptador. Você tem que pegar a câmera hoje e conectar de alguma forma. Você tem alguma ainda guardada dessas aí? Tem ou- as fitas. Tem mesmo? Tenho guardado essas O bom fitas. da fita é que ela dura, né? Até Ela às vezes dura. melhor às vezes que uma mídia Eu baixei digital. tudo. Eu baixei tudo pro computador já. Há muito tempo atrás, mas. Então, voltei dessa viagem em 2003 e eu comecei a. Eu tava parado sem fazer nada com aquele material, eu ficava vendo na televisão, você tinha que passar pra frente. Eu falei, não, quero editar isso. E sem nenhum. Não tinha YouTube, pensa nisso. YouTube 2005 só. 2003 você não tinha nada. Você não tinha onde. Eu não tinha amigos da área pra me ensinar e você não tinha computadores bons. E aí? Cara, peguei, comprei um programa, que era o Premiere, um dos primeiros ainda lá atrás, e fui fuçando e editei um clipezinho em cima de uma música de cada uma daquelas coisas. E pronto, aquilo virou a minha paixão. Eu queria fazer aquilo. Era aquilo. Ali rolou seu uau. Porque aquilo era um videoclipe da minha viagem. Então posso falar que foi meu primeiro videoclipe. Era um Justo, videoclipe da animal. viagem. Então era muito legal aquilo. Então, mesmo com banda, mesmo com tudo, eu não entrando nesse mercado. Eu fui para a agência de publicidade, eu estudei publicidade e propaganda, fui para a agência, eu fiz design, trabalhei muito tempo como designer. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, é isso. Aí, Leozão. Trabalhei muito tempo com design e não entrava na área de vídeo porque não tinha ninguém. E só para resumir aqui, pulando alguns anos ali, eu cansei um pouco desse negócio de agência, de design, eu querendo trabalhar com vídeo, não tinha ninguém. Por incrível que pareça, foi até loucura. O quê? Eu peguei um catálogo, isso lá para 2004. Início de 2004, peguei um catálogo mesmo, porque eu não sabia onde achar telefone de produtora de Brasília. E por incrível que pareça, nessa época ainda tinha aqueles anúncios de página inteira no catálogo, produtora tal. Pra você vender seu serviço, arrumar algum trampo, Cara, algum... não, mas era uma produtora muito grande, que atendia na época governo. Muita. entendi. Era uma produtora de um prédio de 3 andares. Tô falando, tinha várias produtoras lá no catálogo, e eu Aham. liguei para algumas. Uma delas me falou que estava fazendo entrevista de estagiário. Eu falei, pronto. É quando essa entrevista vocês estão fazendo? Ah, vai ser hoje. E é só para alunos dessa faculdade tal. E eu era dessa faculdade. Então eu fui para lá. Fiz uma entrevista, mostrei tudo que eu fazia, só que eu não tinha os vídeos. E eu apresentei a parte de design. Eu fui contratado como estagiário Aham, e me colocaram, eles faziam VHS, eles faziam para governo, por exemplo, você pegava um Sebrae da vida. aham. E eles ganhavam uma licitação que tinha que fazer 3.000 VHS. E alguém tinha que criar aquela capa, aquela arte da capa. Uhum. E eu fui contratado para fazer isso, trabalhar numa produtora de vídeo para fazer design. E aí foi passando, eu consegui alavancar as coisas lá, conversei com as pessoas, fui alavancando e entrei na edição, me colocaram numa edição lá. Só que aquela coisa, eu acho que quem gosta do negócio, e eu que tava naquele desespero, naquela coisa, eu não tava no meio. É que você tava, assim, você tava dentro da sua área, mas tava não no lugar certo ali. Você tava dentro do mundo do esporte, só que não tava no futebol. Exatamente. Tava no basquete. É isso aí. Tava perto da bola. Mas ele pegou uma oportunidade boa, viu que dava pra acessar aquele... Mas eu fiz uma ousadia ali. Dava para acessar. Cheguei na produtora. Só que eu não fui apresentado pro dono, pro chefe, pro pessoal. Jogaram eu num subsolo, que era onde ficava... Tinha um lugar lá que tinha com 50 videocassetes, que fazia as cópias de VHS. Uhum. Eu ficava ali naquela sala, fazendo a arte e vendo aquelas cópias. E eu dei uma ousada
de pegar o meu laptop, pegar aqueles vídeos de viagem que não tinha nada a ver com portfólio de governo, de nada. Peguei o laptop um dia, cheguei no trabalho e fui direto, sabendo onde que era a sala que o chefe ficava. E fui direto, bati na porta. Eu ultrapassei a secretária dele. Eu sei que não podia ter feito isso. Ela me segurou, eu bati na porta, ele pediu para entrar. Eu entrei. Na hora que eu entrei, ele falou, mas quem é você? Não sabia. Só que eu expliquei. E ela me puxou para fora. E ele falou, não, deixa ele entrar, deixa ele mostrar o que ele tem. Pronto, ele gostou dos vídeos. Ele falou, você que fez? Aí ele gostou. E falou, não, então vamos fazer o seguinte, você está trabalhando aonde aqui? Aí eu falei, não, fazendo design, que eu não queria. Eu fui como produtor de vídeo para trabalhar em vídeo. E eu comecei a trabalhar. Me deram uma ilha e deu certo. E em um ano, foi uma loucura isso. Eu fiquei com estagiário, virei noite. É aquela história. Eu não precisava virar noite para ganhar, sei lá, 600, 700 reais. Foi o over delivery, entregando mais, entregando mais. Eu entreguei mais. E me chamaram em um ano. Tinha uma feira, você deve saber, não sei se você sabe, tinha uma feira que existe até hoje, que é uma chamada NAB, que é muito famosa. Las Vegas. É uma Las Vegas. É uma feira nichada para produtora de vídeo? De câmeras. Mas é gigantesca. É tipo o salão das 4 rodas do vídeo. É isso. E é em Las Vegas. É tipo isso. Puta evento. Assim. Não, mas na época era uma coisa que lançava uma câmera. Ainda existe isso lá, claro. Mas naquela época era uma coisa que assim... É tipo como lançar o carro nas 4 rodas e lançar a câmera nessa feira. Mas hoje você lança um produto, lança um drone, que seja. No Instagram você já viu tudo. Você já viu todas as informações. Você já perdeu aquele tesão de ir na feira. Você não quer mais ir na feira para ver o que vai lançar daqui a 2 meses. Faz sentido. Então, naquela época era uma coisa inacessível. Quem entrava lá era muito difícil. E como a produtora era muito grande, além dela ter os convites para lá, ela tinha um esquema com a Sony Electronics que ela tinha ingressos para alguns eventos exclusivos. Cara, simplesmente tinha um grupo que eram os donos, um diretor de fotografia e o chefe de edição que ia nessa viagem. Só. Eles me convidaram. Tinha vários editores lá. Tinha várias pessoas naquela produtora que estavam, sei lá, 5 anos trabalhando. E ele viu esse gás que eu tava lá e me convidou. E eu fui pra Vegas com eles. Olha, só um parênteses. Olha onde o over-delivery leva o cara. É isso. Paramos nesse ponto, né? Onde o Bruno, ele entrou na primeira editora dele como estagiário. Ele falou assim, cara, é vídeo. Ele foi numa viagem, descobriu a paixão dele, registrando os próprios momentos. Ele gostou, falou assim, cara, gostei dessa parada de fazer vídeo, hein, cara. E ele fez o primeiro clipe que ele fez. Da viagem. Foi o dele mesmo com os amigos de 18 anos. E aí voltou pro Brasil e falou, vou trabalhar nessa parada. Leu as páginas amarelas ali e falou, onde tem? Essa é grande. Entrou lá, não conseguiu entrar pela porta da frente, entrou por uma janela que era do design. Pelo porão, Sim. entrou pelo porão. Pelo porão. Mas ousadia, e aqui não... Lembra, turma, quando a gente gravou com o Ivan Moré, quando ele falou da desobediência produtiva? Tem hora que você tem que ser desobediente Eu lembro disso. de maneira produtiva para você alcançar o que você quer. Ele foi lá, desobedeceu, entre aspas, e foi apresentar o trabalho. De tanto que ele acreditava, mostrou pro chefe dele. Chefe, olha o que eu fiz, ó. O cara falou, quem que é você? Só olha aqui que eu tô fazendo. O cara falou, porra, foda. Mas tinha outra chance. Calma aí, vão pra Las Vegas comigo. E no final aconteceu isso, né? Vamos pra Las Vegas comigo. Ele foi na maior feira do mundo disso. E aí, efeito dominó, né? Do que o over deliver, né? E dali que começou, aí você conseguiu entrar no trilho de onde você queria, que era vídeo. Era vídeo, mas muito interessante. Eu entrei ali, fiquei, depois de Vegas, talvez eu tenha ficado só uns 8 meses. Porque não era aquele tipo de vídeo que eu queria. Eu queria entrar no mercado de vídeo. Então. Só que eu queria trabalhar com música. Era o sonho trabalhar com música. E ali era institucional. Você tinha que ver institucional o dia inteiro. De governo, de privado, empresa privada. E não era aquilo. Aí eu comecei a conhecer muita gente da área que era dessa área. É o network aí já... Não, mas só dessa... O network foi para essa área. Se eu quisesse mudar de produtora no meio de institucional... No entanto que depois que eu entrei no mercado de música mesmo, eu não voltei para o institucional. Eu fiquei 100%... vou te falar que tem 2 anos que a gente começou, a produtora cresceu, eu comecei a ter leques. Eu falei, eu vou aceitar o institucional, mas eu não preciso fazer a direção. Você consegue delegar um outro diretor, você monta uma equipe e faz aquele institucional. Você foca na tua paixão e você cria outras divisões para atender o mercado. Exatamente. Isso aí. Isso aconteceu. Mas... Aí depois eu fui morar fora, conheci a Michelle nessa época também. Até ela ficou com ciúmes quando eu fui para Vegas, a minha esposa. Só pra você ter noção, ela é minha sócia, tá? Ela é sua sócia? Ela é minha sócia. Na vida já, né? E tudo, né? De 2004 até hoje. A gente tá junto. É muito tempo, 16 Eu sei anos. que ela que manda. Não conheço a Michelle, mas sei que ela que manda. Sei que ela tem 51% aí da vida. Ela que, no final das contas, ela que toca. Olha, tem que aguentar muita coisa. Não é? Muitos anos juntos. E muita aventura. E muita aventura, e principalmente quando trabalha junto, também tem uma outra extra pra você, enfim, aprender essa divisão,
a parceria, mas tem que ser, a comunicação tem que fluir muito, né? Quando o casal Sim. trabalha junto. Não, e dá muito certo. Dá, não dá? Quando tem esse alinhamento, é Sim. incrível demais. E aí, Brunão, e qual foi o primeiro clipe de música que você fez que foi esse, cara, uau? O primeiro, o trabalho mais importante, assim, o primeiro grande importante que marcou na sua linha do tempo. Tem isso. Você olha pra trás e fala, esse foi o primeiro grande projeto que eu peguei. Tem algumas coisas interessantes. Quando eu morei nos Estados Unidos, quando eu fui com ela, a gente terminou a faculdade em 2006 e a gente foi para os Estados Unidos morar. Uhum. E lá eu acabei usando um pouco para entrar no mercado de música. Por incrível que pareça, a gente chegou em 2006 e a gente viu o Brazilian Day, aquele evento que acontece, e a gente viu pela televisão. Uhum. E eu falava, cara, de alguma forma, eu não conheço ninguém nesse lugar, mas de alguma forma eu quero estar no Brazilian Day do ano que vem trabalhando. Boa. A gente fez o comercial que passava na Globo Internacional daquele Brazilian Day e a gente tava no palco e ainda consegui levar meus pais para lá. Que legal, cara. Então isso foi interessante. Era entrando uma coisa de música, mas era uma coisa mais institucional. Era uma propaganda, era um documentário que saiu sobre as pessoas que iam pro Brazilian Day, mas tinha a ver com música. Mas passou anos para entrar no mercado mesmo de música. Foi lá para 2009. Uhum. Então 2009 que foi o grande detalhe, assim. Então você teve que persistir bastante, né? Porque é um mercado meio fechado também, né? Fechado, e demorou. E mesmo ainda, eu não tinha ainda os contatos do Brasil. Morando fora que eu comecei a fazer contatos de lá. Porque muito artista brasileiro ia para lá para fazer show, só que com plateia menores. Aí você tem mais acesso. E você tinha mais acesso ao artista, você tinha mais acesso ao empresário, a produtor, a gravadora. Você conhecia algumas pessoas. Então, você tinha mais acesso. E passou o tempo, eu vou te falar. O grande clipe, o que marcou talvez seja a primeira capotagem que eu fiz. Eu capotei um carro num clipe do Zezé de Camargo e Luciano. Isso foi em 2014. Claro que calma aí. Capotagem não é você que capotou, é coisa de Não. propósito. na Tinha uma produção. cena Na de... produção, tinha uma cena. Eu falei, VFX. eu falei, caramba, a primeira vez que eu capotei o carro. Falei, como assim, Pulando cara? o assunto, para resumir, eu acho assim... Aquilo foi muito legal de ter feito. Porque você vê muito televisão, muito filme, muita coisa. Como que aí surgiu aquela oportunidade. Eles queriam ter uma cena dessa. Então, o Zezé de Camargo e Luciano tinha que ter uma cena de capotar o carro, porque é o storytelling da música, talvez. Tinha, mas eles não confiavam que eu ia conseguir fazer. Porque eu não tinha nada no portfólio disso. Era 2014, tudo bem. Uhum. Mas vamos lá. Tem muita gente que estava começando ainda em 2014. E eu estava ainda lutando para entrar nesse mercado. Justo. E eu tive que viajar muito, porque só o Luciano me acreditava. Uhum. O Zezé não acreditava que eu ia conseguir. Ele queria outros diretores, entrevistou outros diretores. O empresário, que é o outro irmão, o outro filho de Francisco, acreditava que daria pra fazer. Porque eu falei, gente, eu tô indo com um gás que eu nunca fiz. Tipo, eu quero fazer pra mim. Não é só pro clipe, não é só pelo dinheiro, não é mais um diretor Quero o faz. desafio, né? Eu quero o pra desafio. você. Então eu quero fazer a melhor cena. Até hoje eu acho a cena absurda. Eu acho muito legal. Então talvez seja um marco muito interessante no tamanho De de que música set. que é? Fiquei curioso agora. Chama Flores em Vida. Flores e Vida? É legal. interessante. E o que foi interessante? Teve vários outros clipes antes. Teve muita coisa antes, até esse momento. Mas esse daí, o set era muito grande. Entendi. Essa música bombou bastante, E né? ela bombou bastante, mas não é nem pelo o fato de bombar. Era o número de pessoas que eu tinha que gerenciar no set. Porque não era simples. A gente tinha que ter todas as autorizações de rua. Eu inventei de chover no clipe. Tinha cena de chuva. O carro capotava na chuva. Nossa, então ele batia em alguma coisa. Pra facilitar um pouquinho. Pra facilitar, né? O O carro. desafio do cara. Meu primeiro capotagem vai ser na chuva ainda. Não vai ser uma capotagem normal. Não, o carro, para você capotar um carro, você tem que comprar o carro. Você compra o carro. E joga você fora depois. registra. Faz isso. É muito bom o negócio. Então, para mim, aquilo ainda não era finanças. Eu não estava pensando em dinheiro. Sabe aquela coisa? Você Sim, vai um pela paixão. desafio. Até 2014, eu vou te falar que era muito isso. Aparecia o clipe e inventava, sobrava muito pouco. Em vez de eu ganhar dinheiro em cima, eu inventava cena, eu inventava uma coisa mais complicada. Uhum. Porque eu queria pôr todas as ideias. Já que eu tinha entrado no mercado, eu tinha que aparecer. Boa. De alguma forma. E funcionou, né? E funcionou. Então você sempre visando no longo prazo, né? Porque muita gente, às vezes... Você já tava, cara, preciso formar um puta de um portfólio, preciso colocar minha marca, preciso ser diferente, preciso ousar. Você sempre teve esse pensamento desde o começo? Não importa se no curto prazo eu vou abrir mão de rentabilidade, vou abrir mão de lucro. Às vezes poderia sobrar muito mais num clipe seu, mas você sempre com aquela mentalidade de empresário mesmo, de empreendedor, de querer fazer a diferença no longo prazo. Pô, pra quem saiu do porão e foi na porta do chefe lá, já foi ousado, né? Daí pra capotar um carro tá fácil. É isso. E eu digo isso para alguns pontos que eu vou pegar, né? E o que você acha que foi um grande diferencial seu para você conseguir, por exemplo, grandes feitos? O primeiro é sempre esse olhar mais no longo prazo. Qual você acha que foi grandes diferenciais seus, assim, Bruno? Eu acho que independente... Ser uma referência dentro do seu mercado, assim. É fazer um pouco a mais do que era combinado.
Eu vou dar um exemplo. Era pensar um pouco a mais. Talvez eu tô falando do meu caso. Tá. Porque, vamos lá, se eu começar... Ele falou da 5D. Agora, quando a gente tava conversando antes, você falou da 5D, por exemplo. Eu comprei a 5D no primeiro momento que lançou a 5D. 5D é uma câmera, pra quem Era uma não sabe, câmera, turma, da Canon. Da Canon. E não tinha 5D ainda no Brasil. Eu tava morando nos Estados Unidos quando lançou ela. Então, era a primeira versão que transformou o mercado para filmmakers. Foi a primeira câmera que transformou, que você podia pegar uma câmera acessível na sua mão e você fazer os seus filmes, fazer as suas coisas. Com cara de cinema, né? Com aquela cara de cinema. E você fazer dinheiro sozinho. Antes você precisava de uma equipe, de uma câmera maior, que você não tinha dinheiro para comprar. Então a 5D, mesmo sendo cara, ela revolucionou. Ela deu acesso. Ela deu acesso. Tá. Só que naquele primeiro momento, eu consegui... É exatamente essa história da foto também. Eu fazia o clipe, mas só que eu tirava umas fotos. E aquelas fotos sempre andavam. E eu tive muito problema com outros fotógrafos no primeiro momento. Tá. Porque às vezes eu ia por sei lá, quer ver? O momento que ela alavancou foto. Tava no DVD do Luan Santana, isso em 2013. Eu fui para fazer um documentário. Não tava fazendo um DVD oficial. Tá. O DVD que eu digo, eu fui para fazer os bastidores. Tipo, tá bom. Os bastidores. Você veio para registrar como é que é fazer um DVD, não o DVD. Não o DVD. Existia uma outra produtora, uma outra diretora fazendo DVD. Tá. E eu ia fazer os bastidores. Na hora que eu tava com o Luan debaixo ele saía de um elevador. E na hora que eu tava ali debaixo, eu tava gravando uma cena, ele e o segurança, e um cara que apertava o botão pro elevador subir. Tá. Sei lá, 20 mil pessoas lá na plateia, ia acontecer os fogos e eu não tava vendo nada daquilo. Só que eu tava com ele. E ele parou, abaixou a cabeça e pôs a mão na cabeça e foi fazer uma oração no microfone. Tá bom. E em vez de eu fazer o vídeo daquilo, eu olhei para aquela cena e falei, cara, isso é uma foto. Eu virei a câmera e fiz uma foto daquilo. Você registrou aquele momento. Aquele momento. Pá! Aquele foi o primeiro post dele. Nossa. Ele não marcou ninguém, diretora, a produtora, os fotógrafos. Eu fui o primeiro post no Instagram dele. E é um momento de decisão rápida ali, né? Que você tá pra subir o elevador, fala vídeo ou foto. E aquela foi o primeiro post. E aí eu vi aquela foto e falei, caramba, peraí. Eu saí correndo, transferi pro computador, não conheci ele ainda direito, e fui no camarim. Só falei, cara, tem essa foto. Eu fiz naquela hora do elevador, você não viu, mas tá aqui. Pronto, ele pirou naquilo ali. Tinha milhões de fotos mais incríveis, que eu digo... Mais produzidas. Mas aquela tinha sentimento. É um momento específico também, Era um momento né? específico. Você pegou um momento importante pra ele ali e tal. E isso chamou atenção. Então, várias situações de estar com o artista num clipe e eu pego um canto de uma luz, uma janela e eu fazia uma foto. Mas a foto não era pro artista. Isso que é muito doido. Eu fazia foto pra eu ter no meu Instagram. Porque eu não queria pegar a foto do outro fotógrafo e colocar no meu Instagram, que tava lá no set. Eu queria fazer uma foto artística. Então, por exemplo, o cara tava fotografando no fundo branco. Tinha uma janela, porque eu gosto de fotografar a luz natural. Então, tinha uma janela, eu falava, cara, olha ali pra fora, deixa eu fazer uma foto sua. Isso no intervalo do clipe. Só que aquela foto ia pro meu Instagram, só que ela acabava virando foto de trabalho do cara. Aí o escritório me chamava e no início eu até vacilei um pouco de não pensar em dinheiro também. Eu entregava a foto e assinava o contrato. Tá aqui, toma foto. Eu fazia isso, porque pra mim a foto não era, eu ganhava dinheiro no clipe. Tipo, a foto é brinde. A foto É isso, mas eu não tava achando que eu tava fazendo errado. Depois você vai começar a pensar em finanças, você começa a ver os valores de tudo isso. Sim. Você começa a entender. Sim. Mas até aquele momento eu tava entrando no mercado, tava conhecendo pessoas. Você estava investindo a no seu equipe negócio. começou a aumentar. Tá. A equipe começou a aumentar, as coisas começaram a acontecer, mas era vídeo. E outra, era uma época que eu tinha que ter todo o equipamento. Você tinha me perguntado se eu tinha equipamento próprio. Na época você tinha que ter todos os computadores, que ninguém tinha acesso a ter um laptop e uma câmera. Hoje você não precisa ter nada. O seu editor já tem um laptop dele, ele já tem a câmera, provavelmente ele vai ter um gimbal, ele vai ter tudo. É muito interessante, mas eu acho que hoje tem muita gente, você tem muita referência. Você tem muita gente que você dá dicas daquilo. Então a galera que avança muito rápido hoje tem esse toque a mais, de querer fazer a mais. E não só ter tudo na mão, porque todo mundo tem tudo na mão. Você tem os filtros, você tem as dicas, mas o cara tem que ter esse a mais. O pessoal te pergunta, às vezes, nas suas redes sociais, me dá uma dica de vídeo aqui, e, obviamente, pra uma pessoa comum, uma pessoa que quer, às vezes, fazer um vídeo no Instagram dela, às vezes, do produto que ela vende, ou do serviço que ela entrega. O pessoal te pergunta muito por ver você, ou o pessoal, puta, não, Bruno, as coisas é muito grandes. Ou a galera pergunta, às vezes, no seu Instagram, algumas dicas, toca. Às vezes, amigos estão com você, me dá uma dica pra fazer um vídeo massa. Na pergunta. Pergunta? E ainda mais que eu posto muita coisa de iPhone. Sério? Como assim? Eu faço foto de iPhone. Porque isso impressiona a pessoa, você fazer uma foto de iPhone. Que a galera, vídeo... quando sai uma foto bonita, qual lente, qual câmera profissional que você usou? E aí você fala, cara, é o iPhone. Exatamente. E Legal. essa foto de iPhone impressiona. Então o público, eu gosto de fazer essa do iPhone, comecei a usar isso mais com esse recurso de falar que era foto de iPhone em, acho que 2017, por aí. Pra mostrar que
Não é a câmera que faz um negócio Exatamente, não é a câmera. É aquela história de que a Fazia melhor antes, câmera... depois da foto. legal. Eu, de vez em quando, até vídeo mesmo. Eu ia pra uma viagem pro Uruguai, que seja. Uma vez eu fui pra Colônia, ali no Uruguai, saí de Buenos Aires, fui pra Colônia. E eu não queria levar a câmera pro passeio. Eu peguei e gravei com o iPhone. Sei lá que iPhone era na época, um 7, talvez, não, antes, talvez. E eu editei o vídeo. E aquele vídeo fez muito sucesso, porque era vídeo iPhone. Hoje o iPhone tá muito mais incrível, tá? Mas dava pra fazer naquela época. Sim. Só que as pessoas perguntam. Aí eu comecei a ver que dava uma interação maior com o público, não público de trabalho, mas o público geral. Porque eu tenho um seguidor que vem pela parte técnica, que é saber a parte técnica, e tem o cara que fala, caramba, mas... Quer ver? Eu postei um stories ontem. E veio umas 4 pessoas normais e falaram, cara, eu comprei o iPhone novo e eu não consigo fazer um vídeo desse que você tá fazendo. Por quê? Cara, o vídeo tá ali, o iPhone tá ali. Ele não treme, ele tem estabilização no iPhone. Não tem um segredo, é só apontar a câmera, achar... É questão do olhar, achar o lugar bonito. Não é nem uma questão de imitar. Vê um Instagram de outra pessoa. Tem que ter referências, Tem né? que ter uma referência. Sim. Só que às vezes falta o olhar também. Sim, Você pode ver uma referência de uma pessoa que você gosta, mas você não consegue reproduzir aquilo. Verdade. Isso acontece. E quando você consegue, você acaba aprendendo até achar a sua linha. Entendeu? Eu acho que é muito isso. Mas falta isso. É verdade. E é muito legal você sendo um cara profissional, um cara do seu calibre, fazendo com o iPhone, dá uma humanizada na galera. Dá uma humanizada. Turma, todo mundo pode. Assim, começa no teu celular, poxa. Assim, começar, ele obviamente que você já tem uma musculatura muito maior, entender de vídeo, de fotografia, você precisa entender de luz, né? Quando o cara entende, enfim, mais de luz, começa a ter uma... Mas é aquela coisa que todo mundo pode começar. Não Legal. precisa essa fenda de achar que você precisa de algo rebuscado para poder começar. E o que você acha que foi diferencial, assim, para você no teu processo de... Porque você não deixa de ser... No nosso podcast passado, até muito incrível por sinal, a gente tava com o Bruno Van Enck, que é dono da... Ele conhece. Ele Amigo conhece meu. o Bruno. Você conhece o Brunão? Sim. Pô, eu tava com o Brunão, ele falou puta da história da Corleone, até um apaixonado por fotografia também. Sim. E no final ele falou assim, cara, no final todo mundo é vendedor. Só existe uma profissão, vendas. É isso. No final, aí é só, existe milhões de subprofissões que é do quê? Mas uma só profissão que é vendas. Aí eu vou espremer aqui a laranja do Bruno. Dentro do seu processo de vendas, assim, o que você acha que foi muito diferencial pra você, sabe, conseguir ótimos clientes? Você sempre, por exemplo, foi um cara, ó, recomendação mudou meu negócio, sabe, entregar um puta de um projeto legal, mais combinado. Incrivelmente, a galera se fala, cara. E Sim. quando você tem a recomendação de alguém, eu ensino a turma aqui, né? Eu dou muito essa dica pra turma que uma recomendação de um cliente satisfeito vale mais do que 100 apresentações do seu serviço. É isso. Então, quais foram sacadas que foram decisivas? Você que, poxa, cara, você é um dos grandes players, só tem cliente fera. O que foi decisivo pra você? Eu acho que essa questão de entregar, por exemplo, eu não sou nichado no mercado musical. Em que sentido? Eu não faço só sertanejo, também não faço só pop. Tem pessoas que são nichadas. Eu gosto só desse tipo de vídeo. E eu gosto só desse tipo de filme pra ver no Netflix ou nesse tipo de série. Eu só leio um tipo de livro. Tá. Você ter essa, que nem você fala, você usa muito essa palavra, musculatura, de ver um pouco de tudo, de ver uma comédia romântica, mas você também vê um filme de ficção, mas você também vê uma outra situação, você começa a ter uma bagagem. Tá. E eu sempre fui assim, desde novo. Tá. Eu era do rock. Mas olha Legal. só, o mercado que eu mais faço hoje é sertanejo, pagode, pop, entendeu? O rock não faz, porque não tem mais, o mercado caiu um pouco do rock. Justo. Então, eu fiz, o último clipe de rock que eu fiz foi Capital Inicial, mas o que? Tem 2 anos. Rock mesmo, tem 2 anos. É verdade, rock deu uma caída, né, cara? Os roqueiros vão ficar tristes, mas é verdade. Ano passado eu fiz, na verdade, a live do Capital Inicial. A gente fez uma live do Banco do Brasil, o 7 de setembro, que era uma live do Banco do Brasil, em homenagem ao 7 de setembro, que foi lá no CCBB de Brasília. Foi uma live grande deles. Mas é isso, o rock não tinha mais orçamento, você não tá nos top 10 mais. Então, se você não tá no top 10, como que você faz? Isso tem anos já. Tô te falando que eu entrei no mercado fazendo já sertanejo. Então, entender os movimentos do mercado pra se posicionar sempre foi um diferencial pra você, pra onde as tendências do mercado, que no caso seu é a música. Hoje eu entendo essa questão de posicionamento, de entender isso do mercado, pra onde ir. Mas na época não. Por exemplo, apareceu clipes de mercado gospel, por exemplo, que eu não é que eu sou católico, mas não era evangélico. Tá. E o mercado evangélico é muito específico de um nível que, assim, eu tô te falando de 10 anos atrás, se você não fosse da igreja, você não fazia um clipe. Tá. Aí tem caras desconhecidos lá, tem um mercado já dentro, né, do mas gospel. eu dominei o mercado gospel até 2013. Eu fiz todos os grandes nomes até 2013. Fechei a volta do Brasil, eu ia morar nos Estados Unidos, eu tava com visto de trabalho, eu tava morando lá em 2009, e eu fechei um contrato com uma gravadora,
numa feira dessas, um pessoal do gospel me falou, vai pra lá pra essa feira. E era o primeiro ano dessa grande gravadora. E eu fechei logo 10 trabalhos de cara. Isso em 2009 a 2010. Aí eu olhei pra Michelle e falei, não dá pra gente ficar aqui nos Estados Unidos. A gente tava tudo certo. A vida caminhando bem pra ficar lá. E eu queria trabalhar com música. Mesmo. Lá eu tava fazendo uma coisa ou outra. Tá. Então foi isso. Então tô te falando do gospel, por quê? Porque é muito diferente você pegar uma coisa popular. Você tem que fazer emocionar. Tá. Então, qual que é o processo? O meu processo de venda? Esse negócio de ser todo mundo ser vendedor é muito importante. Eu vendo o sonho. Eu vendo a emoção. Se a música tem uma emoção que tem que fazer a pessoa chorar, eu vou fazer. Se a música tem uma alegria, porque eu fiz um gospel tal, que tinha um drama ali, mas você pega uma outra música que estourou no Brasil, que você deve conhecer, a Jennifer, do Gabriel Diniz. Sim. Por exemplo, a gente fez Jennifer. E Jennifer... O Gabriel faleceu, né? Sim. 2 anos atrás. Nossa, o cara tão incrível. Trocava ideia direto com ele no WhatsApp. Ele era, eu conheci ele através do Seja Foda. Ele leu o Seja Foda e mandou uma mensagem. Legal. A gente ficou muito amigo, assim, de Instagram, né? Não cheguei a conhecer ele pessoalmente. Mas era um cara muito de uma energia boa, né, cara? Sim. Levava alegria, né? É um cara que... Exatamente, ele levava alegria. Sim. Só que é uma coisa engraçada. Você gravou Jennifer? Gravei Jennifer. Nossa. E roteiro também. Que legal, cara. E é muito legal o clipe, né? O clipe é bem... Mas olha, quer ver? O desafio desse Jennifer. Na mão, talvez, de outra pessoa naquele momento, numa situação daquela, a Jennifer chegou pra mim. A gente tinha um clipe com o Gabriel Diniz de outra música. Gravando numa segunda-feira no Rio de Janeiro. Na quinta-feira, a gravadora me liga e fala, Bruno, chegou outra música aqui. Chegou uma voz e violão, só a guia. Vamos cancelar aquela música, vamos gravar essa outra aqui. A música vai ser gravada até domingo, você não vai receber ela pronta até domingo. Inventa um roteiro em cima disso, na voz e violão. Cara, eu gosto de fazer roteiro não só na letra, eu gosto de fazer no ritmo. Isso nunca aconteceu. O único caso que eu recebi voz e violão para fazer roteiro foi o Jennifer. Só que a música ficava repetindo a mesma coisa. Que é aquela coisa, ela faz com o que ela faz com você no quarto, eu não faço com você. Aquela coisa toda, aquela coisa de trazer pro quarto, falar do Tinder, falar do quarto, falar disso. E pensando na letra da música, se você não vê o clipe, você pensa em sexo. Um clipe sensual, uma mulher maravilhosa, entendeu? E só uma mulher maravilhosa, sem a diversão. Aí eu inverti o clipe. Eu tinha a ex dele, era uma mulher incrível, maravilhosa, e eu peguei uma outra pessoa normal, que era a Mariana Xavier, que ela virou a personagem Jennifer. Só que ela trazia alegria, era um personagem muito bonita, só que ela era fora do padrão esperado para aquelas cenas. Só que eu tirei o quarto, eu não tenho quarto. Eu não tenho quarto, eu tenho uma alegria. Ela vai pro show, ela curte com os amigos dele e faz uma bagunça. Então mudou, inverteu o papel e trouxe uma alegria pra música que também era, a música já era alegre. Só que o clipe converteu. No entanto, que a Mariana Xavier já falou isso em vários... Na época... E tinha visualização pra caramba, né, esse clipe, cara. Vou te falar que, se eu não tô enganado, passou de 200 milhões. Ou mais. Na época foi absurdo também. Ou mais. Sendo fantástico, né? Foi uma coisa... A Mariana Xavier A Mariana Xavier, ela ficou muito famosa. Ela é a primeira personagem, até que ela falou isso na Fátima Bernardes, que ela foi a primeira personagem de clipe que era reconhecida... Por exemplo, personagem de novela vai pra rua, você reconhece pelo nome do personagem. Ela foi reconhecida pelo personagem de um clipe. É difícil. Ela virou a Jennifer. Ela virou a Jennifer. No entanto que ela fechou contratos grandes, com grandes marcas. Carnaval de Salvador do ano seguinte, ela estava em todos os trios. Ela estava como convidada. A Jennifer tá aí, né? É a Jennifer, exatamente. Ela participou de tudo. Então, um clipe converteu isso tudo. Mas ali foi uma sacada de emoção. O que eu queria transmitir naquilo? Mas é você ter essa bagagem, entendeu? De não querer, por exemplo, como eu sou do rock, eu não quero vulgarizar mulher. Então, às vezes aparece um clipe, quer ver? Eu fiz um clipe com a Paula Fernandes anos atrás também, numa situação que eu vi um chuveiro, o clipe estava aprovado, gravador aprovado, estava tudo certo, e no dia que eu fui ver a locação, pessoalmente, eu já tinha as fotos da locação, tinha tudo, só que quando eu fui pessoalmente, ninguém tinha tirado a foto de um chuveiro que ficava de frente a uma mata, num vidro, maravilhoso. Cara, e a música falava de uma transição, que ela tava mal e ia ficar bem. Cara, eu pensei no clipe em inventar uma cena dela tomando banho nua. Cara, Paula, eu nunca ia fazer isso. Eu não conhecia a Paula. A gravadora, quando eu passei a ideia pra gravadora, a gravadora falou nunca. Só que eu liguei pra Paula, falei, Paula, olha só. Ela falou, nunca, não, você não vai fazer isso, não tem como, vai ficar vulgar. Eu falei, cara, faz o seguinte, entra no meu Instagram. Eu tinha um trabalho de fotografia sensual feminina, um projeto chamado Na Sombra Dela. E era tudo muito sutil. Era tudo muito delicado. E ela adorou aquilo. Ela falou, então vamos fazer. Então, no dia do set, eu cheguei, cumprimentei a Paula pela primeira vez na frente, eu nunca tinha visto ela pessoalmente. A gente se cumprimentou e a primeira cena que ela quis fazer, a cena do chuveiro. Só tinha eu, ela e a assessora. Tinha que tirar todo mundo, montou a luz, saiu todo mundo. Fiz a cena,
Você vê o clipe é incrível. Não tem nada. Mas ela... De novo a foto, né? De novo a foto fazendo diferença De novo a foto também. fazendo diferença. Mostrar a luz, saber como entrar a luz, saber como não vulgarizar uma cena. Sabe o que dá pra perceber em você, Bruno? Você tem esse lance, e me corrige. Você sempre gosta de se desafiar cada trabalho. Tipo, não, tem que ser diferente. Tem que ser sempre... Você sempre tem esse lance de... Porque às vezes você já tá consolidado no mercado e vai lá, entrega, faz o seu papel, faz o combinado e tá bom. Você sempre tem esse lance do... Não, tem que ter um tchan maior, um tchan maior. Sim. E essa busca incessante pelo próximo nível que te mantém numa evolução constante. Você acredita que tem isso? Você tem esse lance de você se desafiar, assim? Você se desafia num clipe? Tipo, nunca fiz, vou fazer. Eu tenho isso até em viagem. Se você entrar no Insta, tem vídeos de viagem meu assim, que eu tento fazer. Eu não faço tanto, porque senão você não vive a viagem também. Uhum. Então eu comecei a fazer plano sequência de algumas coisas. Por exemplo, a Michelle saindo de um quarto, eu faço um drone que vai sair de sequência, vai passar pelos coqueiros e vai pro mar. Numa viagem, isso. Mas é um vídeo. Mas... Imagina, ó, calma só, imagina que legal viajar em casal com o Bruno. Não, você sai com Você sai com... Um clipe. Você sai com um clipe seu. O sonho é viajar com... Quem não gosta de viajar com amigo, com fotógrafo, amigo diretor de vídeo? Eu sei bem disso. Porque aí você sai com um monte de coisa, mas você fica assim... Isso que é muito legal. Você acredita que isso dentro do seu processo de vendas é fundamental? Ou seja, você... Cara, eu trabalho... Porque tem muito isso em vendas que a gente fala aí. Entregue uma experiência ao ponto de você ser insubstituível na cabeça do teu cliente. É isso, eu acho que eu concordo com isso. Você concorda? Não? Cara, não dá pra não fazer com o Bruno. É muita loucura a gente não fazer com o Bruno. Tem esse lance, porque é uma parada em vendas muito forte, quando você cria na cabeça do seu cliente que não sou facilmente substituível. Sim. Isso dá uma fidelidade, o processo de indicação fica fortíssimo. Porque quando você é facilmente substituível, fica muito vulnerável o seu negócio, né? Sim. Quando você faz aquela coisa, quando você faz o mais do mesmo, ou quando você entrega só aquilo que tá combinado, é fácil se substituir. Agora, quando você entrega o over, o a mais, isso no processo de vendas fica claro. Assim, eu que tenho esse DNA de vendas, vendo você falar, falei assim, cara, o Bruno cria nos clientes dele o sentimento que sou insubstituível. Quantas pessoas que estão ouvindo aqui vê isso no médico que tem? Vê isso no dentista que tem? Vê isso no qualquer profissional que preste algum serviço fala assim, não dá, cara, meu médico é insubstituível. Você tem que criar isso. Tem que criar isso, não tem, cara. E é o lance de amar o que faz também, né? Eu não percebia isso, assim. Por exemplo, esses vídeos de viagem, parece loucura falar isso. Mas você pega um vídeo de viagem desse. Eu comecei a postar, por exemplo, eu fiz algumas viagens específicas e comecei a postar muito lifestyle no meu perfil. E algumas pessoas começaram a falar comigo, pessoas da área, amigos, pessoas que trabalham comigo, falam, cara, Bruno, você está postando muita coisa das suas viagens em vez de postar seus trabalhos. Tá. Eu falo, cara, você não tá entendendo. Isso aí é legal. Os clientes, eles gostam de ver esse lifestyle também. Eles gostam, o artista gosta de ver o que eu tenho direto. Por exemplo, eu fui para Tulum agora em dezembro. O que eu recebi de direct, depois de artista pedindo dica do que fazer lá. Esse lugar é isso. Você consegue um esquema ali, você consegue isso. Como que foi ficar nesse lugar? Artista mandando direct. E aquele vídeo impressionou ele. Eu cheguei a fechar trabalhos por conta que o cara foi compartilhado um vídeo de uma viagem minha em vez dele ter visto o clipe, por exemplo. Entendeu? Eu comecei a fechar negócios com outras coisas de lifestyle por conta do vídeo da viagem. Mas só que aquilo sou eu. Só que Entendi. Mesmo uma coisa comum, ele faz bem feito. Tipo, é que isso. Eu sempre concordo que funciona. Eu acho que a pessoa quer ver assim, cara, se ele faz isso na viagem, imagina no meu clipe. É verdade. Se ele faz isso, se ele faz uma foto dessa ali, ele vai fazer isso melhor ali. Então você consegue fazer essa troca. No momento que ele tá se divertindo, ele já faz um negócio desse, imagina quando ele tá sendo pago e ele tá sendo extremamente focado em fazer a melhor experiência possível. E aí um gancho que você puxou, Brunão, o que você acha, Léo? Impressionante, cara. Eu grito isso todo dia, mas quando eu ouço histórias que nem o Bruno, fica mais na minha cabeça. A gente sempre tá sendo observado. A gente tá sempre sendo observado. Sim. Então, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, nas redes sociais, às vezes não... Obviamente, você tem que gritar pro mundo aquilo que você acredita, mas saiba que você tá sempre sendo observado. Olha isso, o jeito que você vai pra uma viagem, o jeito que você documenta uma experiência pessoal sua, cara. Você com a tua esposa, você tá sendo observado por uma pessoa. Sim. O jeito que, às vezes, você se posiciona, você tá sendo observado por outra pessoa. Então, tá com esse radar ligado é fundamental, né? Obviamente, você não tinha o intuito, vou fazer esse vídeo aqui da minha viagem, porque um cliente vai olhar. Eu falo, não, cara, eu só tô registrando um momento que é importante, então farei bem, farei. Você faz pensando que assim, você faz uma foto dessa.
eu não pensava que isso ia retornar, mas eu queria mostrar que era foda fazer aquilo. Que eu tô naquela viagem, eu tô com um ângulo legal, eu tô com um quarto que tá num ângulo incrível, por que não fazer aquilo? Pra ver as pessoas falando, caramba, que legal aquilo, entendeu? Total. Tem até o ditado, isso. o jeito que você faz uma coisa, o jeito que você faz qualquer outra coisa. Sim. Então, quando você faz uma parada com excelência, já na cabeça, cara, o que ele faz também deve ser muito foda também. É que eu acho que entra muito o que ama o que faz, né? Então, até o hobby é o trabalho também, né? E tem muito isso. Tem muito isso. O hobby vira o trabalho e tem uma coisa interessante. Eu não vou entrar nesse assunto, mas em 2016, sabendo disso, dessa coisa de lifestyle, de viagens, que eu gosto muito de viajar para lugares legais também, você gosta de viajar e gosta de registrar isso, eu acabei entrando de sócio numa marca. Eu tenho uma marca de moda praia. Que legal. Então eu acabo usando muito Pode isso. falar pra galera a sua marca. Eu tenho uma marca chamada Naked. Legal. E desde 2016 com uma sócia, não é a minha esposa, é outra pessoa. E é muito interessante, porque quando ela me falou do nome, do conceito, na época ela tinha inventado todo o nome, todo o conceito. E quando eu vi, eu falei, caramba, é isso. Eu tenho acesso a modelos, eu tenho acesso a pessoas, eu já estou viajando para lugares para me acrescentar um fashion film disso, acrescentar alguma coisa nisso, lá, estou falando lá de trás. Uhum. Foi incrível. Então eu tinha acesso a pessoas, eu tinha como usar os locais da minha viagem para fotografar, para fazer os vídeos, para fazer qualquer coisa. Só que aquilo me deu uma outra coisa, que nem o ensaio sensual, por exemplo. Uhum. Em vez de eu me limitar a fazer clipe, cara, na hora vaga é o quê? Vou inventar algum processo, vou inventar alguma coisa. A marca foi meio que usar um hobby que eu já tinha de fotografar, de fazer o fashion, mas fotografar para mim. É uma marca minha. Justo. Então você faz... Eu fiz muito pensando em mim, mas claro que você quer o retorno financeiro. Nessa época eu já estava pensando nisso. Justo. Eu já sabia que eu tinha a qualidade do trabalho, eu tinha as pessoas que eu pudesse já indicar para usar a marca. No entanto que a marca deu uma estourada bastante agora, de 2 anos para cá. Legal. A marca cresceu muito. Mas é tudo muito do que eu queria fazer para mim. Justo. Assim, eu queria fazer o melhor para mim, eu queria fazer o melhor para a marca, eu queria fazer um ensaio diferente, mas não era a ver com clipe. Mas eu cheguei, por exemplo, um clipe de um artista tal que tá usando uma marca minha no clipe. E é legal quando se funde, né? Então Quando o negócio mistura com o negócio 2 e... Justo. É isso, essa conexão eu consegui fazer muito bem, entendeu? Nesse primeiro momento. Mas é isso, você tem que gostar. E não é... Tem gente que fala assim, jamais que vou viajar, vou levar uma câmera. Não é isso. Esse cara não tem paixão, então. Não é para trabalhar o tempo inteiro. No entanto que eu fui para Tulum agora, eu ficava pela manhã criando algumas coisas. E depois à tarde, cara, vou curtir, vou sair para o restaurante, vou fazer as coisas, entendeu? Não vou ficar o tempo inteiro, não sou refém daquela câmera. Entendeu? Tem gente que leva, conheço gente que leva até a noite. Vai até a noite, leva uma luz e faz tudo. Não, isso não é comigo também. Tá. Mas você tem que ter esse tesão. Você tem que sair e olhar para uma janela. A primeira coisa que eu entrei no seu escritório é ver esse janelão. Eu queria ter uma dessa. Eu quero ter um espaço desse com essa janela para fazer umas fotos, entendeu? Você vai ter um estúdio, se eu fosse ter um estúdio de foto, eu queria ter um estúdio desse, por exemplo. Um com estúdio luz de natural vídeo. pra caramba. Luz também, que eu pudesse fechar e poder fazer as duas situações. Mas é isso. É legal, né? Quando isso é um privilégio que todo mundo tem que se colocar. Quando o teu trabalho se confunde com a tua paixão. Sim. E aí quando dá aquela misturada, você não percebe. Tem aquela frase clichê, né? Ame o que você faz e nunca mais trabalhe na vida. É isso aí. Ou quando você tem aquela prazer na sua atividade. Agora, muita gente confunde só uma coisa. Vou desromantizar um pouco. Tem gente que confunde fazer o que você ama com fazer coisa legal todo dia. Sim. Tem coisa que, mesmo dentro da nossa paixão, cara, quando você tá numa coisa e fala, puta, eu gosto de fazer isso, tem coisa que é chato pra cacete, mas tem que fazer isso. Isso chama responsabilidade de vida adulta e madura. Sim. Brunão, pra gente fechar esse podcast, que eu gostei, cara, de navegar pela tua história. Legal. Eu sempre faço uma pergunta, volta e meia, que eu acredito muito que temos habilidades que, quando são visíveis na gente, e habilidades que nos trouxeram até onde a gente tá, que a gente gosta sempre de compartilhar com as pessoas que estão ao seu lado. Sim. Eu falo assim, cara, um poder que você tem, um superpoder, né? Qual a grande habilidade que você tem? Sem falsa modéstia. Você sabe que te levou até aqui. Obviamente, às vezes é difícil você escolher uma. Você fala, porra, a minha modéstia à parte, cara, minha disciplina, assim, fui o cara que, cara, eu nunca fui aquele cara que mais tratou, mas eu era aquele cara disciplinado. Não sei, qual que é um super, entre aspas, superpoder seu que fez você ter um destaque, ser um dos grandes players aí do seu segmento? E eu acho que é chegar num set, por exemplo, ou te darem uma música e você conseguir já imaginar ela. E você consegue imaginar o cenário, o quarto, onde vai ser feito. Tentar trazer isso rapidamente para uma ideia.
Então, eu posso colocar meio que ousadia. Você nunca teve medo? Ousadia. Você sempre teve essa ousadia de vou tentar algo diferente, quero fazer diferente? Não, você não pode ter medo. Eu tenho mais medo do microfone do que de tentar fazer uma coisa diferente, entendeu? Então, sempre teve em você o lance da ousadia. Sim. Foi isso que fez você cada vez se superar, fazer trabalhos melhores, fazer a primeira capotagem na chuva e já o negócio dar certo. Sempre foi essa ousadia? Essa ousadia. Eu acho que assim, é você ter coragem num set, por exemplo, que dá um problema. Eu já tive sets, por exemplo, que deram um problema de... Deu um problema na luz. Num outro diretor, uma outra pessoa, ele cancelaria aquela gravação naquele momento e colocaria para outro dia. Ia tentar brigar com o cliente para conseguir mais orçamento, falando que deu um problema. Cara, isso vai dar uma treta. Que é aquele trabalho que eu não quero ter. Uhum. Eu tento resolver aquilo na hora, de alguma forma. Então, essa ousadia de olhar... Era um roteiro, era assim. A luz não tá aqui. Sim, você também improvisa produtivo, né? Improvisa e faz, fica muito bom. E às vezes esses improvisos que acontecem ficam melhores do que o planejado. Acontece muito. Então essa ousadia, acho que você achou a palavra, é essa ousadia de poder se adaptar. É isso. Boa. Adorei. Gostou, Léo? Muito bom, muito Pegou bom. uma sacada, umas ideias? No Instagram dele tem várias ideias, várias Como que é teu Instagram? Como é que você tá no Instagram? @Bruno Fioravante. Puta, que legal. Tá fácil, acompanha não só vídeo, mas você é bem ativo nas redes sociais, né? Tem bastante post. Agora, Stories eu tô começando a postar mais. Ele não agora. aparece muito. Não apareço muito no Stories. Eu tô começando a aparecer um pouco mais. É, o cara que tá por trás, né? Agora tá vindo pra frente da câmera, né? No feed eu apareço bem. Aparece, a foto, né? No feed, no Stories falando que é difícil. Mas tá caminhando, tá caminhando. Bruno, obrigado pela participação, obrigado pela presença. Continua voando, continua fazendo seus vídeos dos trabalhos, documentando emoções, vendendo sentimentos, que é o que um diretor de vídeo faz, né? Sim. Esse trabalho de poder capturar. E uma loucura, né? Você tá falando que às vezes fica um dia gravando, não sei quanto vocês gravam, para ali 2 minutos. Sim. Para resumir aquilo em 2 minutos. E deve ser um trabalho muito, ao mesmo tempo, prazeroso, braçal, né? Sim. Mas no final, quando você vê aquela obra completa, você fala, puta, que bem legal, né? Quando você vê o clipe pronto ali, é como se fosse um curta, né? Um filme de 2 minutos, né? Um clipe é um filminho de 2 minutos. É um filminho de 2 minutos com sensações, emoções. Então, continue fazendo esse lindo trabalho e tem lugar sempre aqui no podcast. Quando estiver por aqui, sempre aqui, né, Léo? Consideração final? Obrigado aí. O que você aprendeu nesse podcast, Léo? Cara, eu acho que eu só comprovei algumas coisas, que é o lance de gostar muito do que faz, que eu acho que ficou mais marcado aqui. Ele tava obstinado no que ele queria, saiu do porão pra Vegas, né? O lance de... Sim. Tava no porão lá, fazendo que não gostava muito, mas foi lá, batendo na porta do chefe. Então, acho que é uma lição isso aí. Então, ó, todo mundo batendo na porta dos seus objetivos, sem medo, isso. Confia naquilo que você faz e vai pra cima. Na pior das hipóteses, não vai acontecer nada. Sim. Né? Mas se acontecer, e se, aquele se, né? E se eu não tivesse batido na porta do meu chefe naquela vez, hein? Seria tudo diferente. Seria tudo diferente. No mais, turma, até a próxima semana em mais um podcast. Fica com Deus e tchau. Tchau, tchau.